Bem-vindos ao Socialcast. Hoje nós vamos conversar sobre a fome e o gestor brasileiro. O que precisamos saber sobre o desperdício? Mas primeiro, por que existe desperdício no Brasil? E como que um dos países que mais exporta insumos agrícolas, nós ainda temos mais da metade da nossa população convivendo com a insegurança alimentar, catando restos de lixo e fazendo fila para comprar ossos de animais no mercado? Para responder a esses questionamentos, nós precisamos falar sobre as grandes corporações e a perecibilidade dos alimentos. De acordo com a Agência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no Brasil, 30% dos alimentos são perdidos durante o transporte e armazenamento, enquanto na prateleira do mercado esse desperdício é de 50%. Isso quer dizer que metade dos alimentos que chegam ao mercado para serem vendidos são jogados fora. Isso acontece por diversos motivos: estradas ruins, caminhões sem refrigeração, logística não adaptada, e tudo isso torna o transporte das frutas e das hortaliças um desafio enorme, porque a maioria dos produtores que abastecem o mercado interno não tem condições financeiras de transportar os produtos nesses caminhões próprios para esses produtos, né? E mesmo que produzam frutas e hortaliças de boa qualidade, esse processamento inadequado faz com que o produto final chegue prestes a ir para o lixo. Além disso, muitas empresas ainda têm um descarte de alimentos indevido, mantendo, a cadeia de suprimentos em um ciclo vicioso de desperdício, que em meio à crise de fome e à crise de insegurança alimentar, acabam tendo um impacto extremamente significativo. Alguns dos principais motivos para esse desperdício das empresas são o manuseio inadequado, as exigências rigorosas do centro de distribuição e o descarte indevido dos produtos, a partir de algum defeito em que não é feita uma análise mais detalhada ou que pense em outros usos para aquele alimento. Mas não são apenas as empresas que desperdiçam comida. Nós, como sociedade, também temos piorado essa situação ruim. Uma pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária descobriu que cada família brasileira desperdiça, em média, 128 kg de alimentos por ano. Fator este bem preocupante por si só, mas que fica ainda pior quando analisamos outros dados. Essa pesquisa, que foi realizada em 2018, mostra que os alimentos mais desperdiçados são o arroz, a carne bovina, o feijão e o frango, sendo estes alimentos que faziam parte da alimentação básica da maioria da população em 2018. É surpreendente a presença da carne bovina entre os principais alimentos desperdiçados no passado, visto que, devido ao aumento dos preços, este alimento passou a fazer falta na mesa de muitos brasileiros. Além disso, esta pesquisa ainda aponta que o consumidor brasileiro gosta da presença de alimentos sem acesso na sua mesa. 59% das pessoas disseram não dar importância se há comida demais, mas em contradição a este pensamento propício ao desperdício, surge o dado de que 94% dos ouvidos afirmaram ser importante evitar o desperdício de comida. Entre os dados da pesquisa, alguns bem alarmantes se encontram no fato de 43% das pessoas ouvidas afirmarem que tem algum conhecido que joga comida fora regularmente, e no de 68% das famílias, principalmente as de classe média baixa, teriam uma cultura de ter uma despensa e geladeira cheia de alimentos. A continuidade deste costume acaba sendo prejudicial quando não se consome a quantidade que está sendo comprada, para satisfazer uma mentalidade indevida que se instaura nessas famílias. Esses tristes dados acabam acontecendo devido à falta de consciência e educação da população brasileira em relação aos alimentos, fator este que dá brecha para o desperdício e a falta de noção do brasileiro sobre o valor dos alimentos, o que gera a compra em excesso. Nessa situação, é essencial pensarmos no papel das escolas, mostrando os recursos utilizados nos alimentos para que possamos ver o real valor da comida, além do ensino sobre o número alarmante de famílias que vivem em situações de insegurança alimentar. Compreender a realidade das outras pessoas é importante para se ter uma maior consciência do impacto da compra excessiva e do desperdício de comida na sociedade. A falta de planejamento das refeições e a realização da compra do mês em grandes quantidades acaba ajudando a agravar esse cenário, já que não existe uma noção daquilo que realmente vai ser consumido e aproveitado pelas famílias. Muitos itens que são comprados acabam sobrando e não sendo aproveitados durante o mês, e as grandes ofertas que os mercados acabam fazendo, instigam as pessoas a comprarem mais do que elas sabem que conseguem consumir antes do prazo de validade. Os movimentos sociais também têm um papel importante na nossa sociedade no combate da fome, sendo um exemplo disso o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também conhecido como MST, movimento este que luta em favor da reforma agrária e contra a desigualdade social.
Os integrantes deste movimento se reúnem em acampamentos, buscando formar uma comunidade que desenvolva a agricultura familiar, sendo o MST, surpreendentemente, os maiores produtores de arroz orgânico na América Latina. Este arroz orgânico trata-se do arroz que não contém agrotóxico ou adubos químicos. O MST busca tanto o bem-estar social de seus integrantes como a produção de alimentos saudáveis para a população brasileira. Porém, o movimento encontra obstáculos na tentativa de alcançar esses objetivos. De acordo com uma notícia realizada pela BBC Brasil, os assentamentos do MST do Rio Grande do Sul enfrentam dificuldades para comercializar sua produção de arroz orgânico nos últimos anos, visto que o maior comprador deste arroz era a iniciativa pública, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab. Nos últimos anos, houve uma redução da compra deste arroz em 40% para a alimentação escolar, tanto pela pandemia quanto por uma falta de investimento maior na agricultura familiar por parte do setor público. O MST também encontra dificuldades em fazer uma exportação para o exterior, devido ao aumento dos gastos com transporte. É preocupante pensar em como uma produção alimentícia que parte da população acabe ficando perdida, por falta de destinação ou que os produtores tenham que diminuir a produção de um alimento essencial num contexto em que uma parcela da população enfrenta severas dificuldades para se alimentar. E então, nós temos o papel do gestor brasileiro em meio a tudo isso. Hoje em dia, os gestores e toda a sociedade estão cada vez mais conscientes da importância social e econômica de fazer uma boa gestão dos alimentos. E isso já é um avanço. Ainda assim, a indústria de alimentos não é a mais inovadora. E é importante que os indivíduos nesse meio iniciem o processo com práticas internas. Por exemplo, instigando chefes de cozinha a criarem cardápios que integrem restos de comida ainda utilizáveis, investindo em energia renovável com o que seria descartado, como, por exemplo, faz o refeitório do Cefete Maracanã, com o resto das refeições, e até investindo em aplicativos, como o Food to Save. O Food to Save é uma iniciativa que busca evitar o desperdício de comida e incentivar esse consumo consciente de forma sustentável. É por meio do aplicativo do Food to Save que restaurantes, padarias, hortifruti e outros estabelecimentos que trabalham com comida vendem, com desconto, produtos próximos ao vencimento e acidentes do dia, todos em perfeitas condições de consumo. Esta startup tem como principal objetivo instigar hábitos de consumo consciente às pessoas, mas também se tornou uma valiosa ferramenta dos estabelecimentos, que são frequentemente prejudicados financeiramente com o desperdício. Em 2022, a Food to Save já possui mais de 700 estabelecimentos parceiros e já salvou mais de 300 toneladas de alimentos que seriam jogados fora, por diferentes razões. Além dos usuários poderem salvar sacolas para consumo próprio, o aplicativo também disponibiliza sacolas para doações para pessoas em situações de vulnerabilidade. A Food Save tenta diminuir o impacto do desperdício de forma a beneficiar quem precisa comer e quem vende e não quer o prejuízo de produtos perdidos para a perecibilidade. Uma gestão preventiva de perdas é uma gestão que pensa em minimizar os custos, é uma gestão que pensa no meio ambiente, pensa no melhor atendimento ao cliente, e isso tudo leva à lucratividade. É necessário que os gestores brasileiros enxerguem que estão perdendo com o desperdício além do que sempre foi martelado. É necessário que eles vejam que estão perdendo de dinheiro e de oportunidades ao escolherem fornecedores sem controle de qualidade, com infraestrutura inadequada, com procedimentos não adaptados e entre outros problemas que trazem grande retorno ao serem contornados. Os gestores de grandes organizações precisam utilizar o acesso à tecnologia a seu favor. Por exemplo, a inteligência artificial vem sendo aplicada para apoiar organizações no planejamento por meio de dados estatísticos das quantidades que são consumidas dependendo do cenário. E isso evolui a forma de gerenciar estoques e fornecedores, tratando os alimentos com um nível maior de conscientização e precisão, o que evita tanto o desperdício quanto as perdas significativas para a sociedade e para o próprio gestor e a sua organização. Bem, se você nos acompanhou até aqui, agradecemos pela sua atenção. O papo foi breve, porém foi cheio de conteúdo sobre um importantíssimo problema da nossa sociedade que todos nós devíamos buscar combater. O tema do desperdício de alimentos é bastante complexo e apresentou diversos fatores que causam essa situação. Através desse podcast, podemos apresentar algumas das principais fontes deste problema. Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar o que você achou sobre o tema, sua opinião sobre o que foi dito e sobre o que você achou do nosso trabalho. Esperamos que esse episódio do Socialcast tenha feito você refletir no que você pode fazer em relação ao desperdício, visando uma sociedade mais justa e um meio ambiente preservado,
de forma a diminuir esse problema e ajudar na construção de futuro melhor para todos nós. Enfim, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada novamente por assistirem nosso podcast. Até mais!